A palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, nos ensina algo que pode transformar completamente a nossa vida espiritual e emocional, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa verdade é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Quantas vezes nós tentamos carregar o peso das nossas preocupações sozinhos? Quantas vezes nos deixamos dominar pela ansiedade, pelo medo do amanhã, pelas incertezas que nos cercam? O apóstolo Pedro nos mostra um caminho diferente. Ele nos convida a lançar, a entregar, a depositar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Não algumas delas, não apenas as mais grandes ou as mais pequenas, mas todas. Isso significa que Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida. Ele se importa com as grandes decisões e também com as pequenas questões que tiram o nosso sono. O texto nos garante Ele tem cuidado de nós. Não é que Ele vai cuidar em algum momento futuro. Não é que Ele cuidou apenas no passado. A palavra diz que Ele tem cuidado. Isso significa que neste exato momento, o Senhor está cuidando de você. Ele sabe das suas preocupações, Ele conhece os seus medos, Ele entende os seus dilemas e Ele te chama a descansar. A ansiedade é uma das maiores batalhas do nosso tempo. Vivemos em uma geração marcada pela pressa, pela comparação, pelo excesso de informações, por expectativas muitas vezes irreais. É como se estivéssemos constantemente correndo atrás de algo que não conseguimos alcançar. E quando isso acontece, a ansiedade cresce. Mas Deus nos mostra um caminho de paz. Ele nos chama para lançar sobre ele. O verbo lançar traz a ideia de jogar com força, descer, desfazer, de algo que pesa. Isso significa que não é para segurar um pouco e soltar depois, mas sim entregar totalmente ao Senhor. É abrir mão do controle e reconhecer que só Ele sabe o que é melhor. É descansar no cuidado dele. E descansar não é ser irresponsável, não é cruzar os braços. Descansar em Deus é agir com fé, é fazer a nossa parte confiando que Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. É não permitir que a ansiedade roube a nossa paz, porque sabemos que Deus está no comando. O próprio Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, quando disse: Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele nos lembra que Deus cuida até dos pássaros e das flores. Se Ele cuida da natureza com tanto zelo, imagine o cuidado que Ele tem conosco, que somos filhos amados. Quando confiamos nesse cuidado, conseguimos descansar. A ansiedade perde a força quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, e não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas que aprendemos a enfrentá-los com fé, sabendo que não estamos sozinhos. Muitas vezes, a ansiedade surge porque queremos controlar tudo. Queremos respostas rápidas, queremos ver o futuro antes da hora, mas Deus nos chama a viver pela fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Isso significa que não precisamos ter todas as respostas, porque sabemos em quem confiamos. Ele é fiel, Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. Talvez você esteja passando por um momento em que a ansiedade tem dominado seus pensamentos. Talvez você esteja preocupado com a saúde, com as finanças, com a família, com o futuro. Hoje o Senhor te convida a lançar tudo isso sobre Ele. Não carregue sozinho. Ele é forte o suficiente para sustentar o peso que você não consegue carregar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é amoroso o suficiente para cuidar dos detalhes que você nem imagina. Entregar a ansiedade a Deus é um exercício diário. É como acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Senhor está no controle. É confiar que mesmo quando não entendemos, Ele continua cuidando. É por isso que Filipenses 4:6-7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba, o caminho contra a ansiedade não é ignorar os problemas, mas levar todos eles a Deus em oração. Quando fazemos isso, experimentamos a paz que vai além da lógica, uma paz que guarda o coração, que protege a mente, que acalma a alma. Essa paz é fruto da confiança no cuidado de Deus, e esse cuidado é real. Ele nos cuida em silêncio, nos cuida em detalhes, nos cuida mesmo quando não percebemos. Quantas vezes você já orou por algo e Deus respondeu de forma inesperada? Quantas vezes você pensou que não teria saída e Ele abriu uma porta? Quantas vezes você se sentiu sozinho e recebeu um consolo que só podia vir dele? Isso é o cuidado de Deus.
Ele está sempre presente, atento, sempre amoroso. Mas precisamos aprender a lançar. Precisamos abrir mão de querer controlar. Precisamos confiar. Isso não é fácil, porque a natureza humana gosta de ter tudo sob controle. Mas quando reconhecemos que não podemos, e que só Ele pode encontrarmos descanso, o Senhor te chama hoje a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Não segure mais. Não permita que o peso da preocupação roube sua alegria, sua saúde, sua fé. Entrega, confia, descanse. Ele tem cuidado de você. E quando vier o pensamento de ansiedade, lembre-se desta palavra. Repita para si mesmo: eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. Faça disso a sua oração. Faça disso a sua confissão de fé. A cada vez que a preocupação tentar dominar, declare essa verdade, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Hoje, o Senhor quer encher o seu coração de paz. Ele quer tirar o peso da ansiedade e te dar descanso. Ele quer que você viva cada dia confiando nele, sem se perder nas preocupações do amanhã. Lance sobre ele, confie no cuidado dele, descanse nos braços dele e creia. Ele está cuidando de você agora mesmo. E lembrem-se, ele está entre nós.